Oi meninas, tudo bem? Meu nome é Patrícia. Bom, esse é meu primeiro vídeo aqui no YouTube e eu vou contar pra vocês como foi a minha transição capilar, como eu passei esse processo aí que todo mundo sofre pra voltar a ter os cabelos cacheados e crespos. Bom, a minha história é parecida com a maioria das meninas que tem o cabelo crespo e cacheado. Eu comecei a passar o relaxamento no meu cabelo muito cedo. Eu tinha por volta de uns 8, 9 anos de idade e eu usava o permanente afro. Tinha uma moça que ela era especializada em cabelo crespo e ela vinha na nossa casa para poder passar o produto. Então ela relaxava o meu cabelo e o cabelo da minha irmã. Assim, a gente adorava passar o permanente afro, porque dava aquela sensação de liberdade, cabelo solto, porque até então a gente só usava o cabelo preso. Trancinha, aquele penteado todo pro lado cheio de cachinhos, ou só o cabelo preso mesmo. Então, o permanente afro deu aquela liberdade que a gente tanto queria, de poder andar com o cabelo solto, tal, cabelo todo cacheado. E eu fiz o permanente afro dos meus 8 até os meus 11 anos, mais ou menos. Que foi a época que essa moça ficou grávida e ela parou de mexer com química devido à gestação dela. E depois disso, a gente começou a nossa peregrinação atrás de um salão de beleza que tratasse de cabelo crespo e que desse o mesmo resultado que a gente conseguia com a moça que vinha na nossa casa. E infelizmente a gente não conseguiu achar ninguém que conseguisse cuidar do nosso cabelo e deixar ele tão bonito quanto ela conseguia. E aí nós tivemos a brilhante ideia de fazer relaxamento em casa. Não foi uma boa ideia, não foi. E como era de se esperar, o nosso cabelo começou a danificar bastante porque a gente não seguia aquelas pausas que eram recomendadas. Até então, para o permanente afro, a gente tinha uma pausa aí de mais ou menos de 4 a 6 meses para poder retocar a raiz. E quando a gente começou a fazer em casa, usando o permanente afro e outros alisantes também, a pausa que a gente dava para passar no nosso cabelo era de 2, 3 meses. E isso acaba danificando o cabelo, né? A gente já tá passando uma química e se você não segue o processo corretamente, você acaba danificando ainda mais o seu cabelo. E óbvio foi o que aconteceu. O meu cabelo, quando eu fazia permanente com essa moça, ele chegava a bater até mais ou menos aqui, no meio das costas, todo cacheado. E quando eu comecei a fazer relaxamento em casa, ele começou a quebrar, começou a cair. Como eu era muito novinha, não ligava, não hidratava o cabelo, só fazia o relaxamento, passava creme, penteava e pronto, e pra mim tava ótimo. E o meu cabelo foi caindo, quebrando, 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 e ele veio parar aqui no ombro. E desse comprimento ele não passava mais. Mas como eu sou uma pessoa muito persistente, eu resolvi persistir no erro. Então eu passei os relaxantes no meu cabelo dos meus 11 aos meus 17 anos em casa. Então vocês devem imaginar a caca que ele ficou, né? Ele tava bem murchinho, pouco cabelo, curto, sem definição. Ele era liso aqui na parte da frente, com algumas ondulações, e as pontas com um pouquinho de cacho, mas sem definição alguma. E pra mim tava ótimo, porque eu não tinha condições de ficar indo no salão de beleza. Em casa nós somos em 3 mulheres, então minha mãe, minha irmã mais velha e eu. Então a gente não tinha tanto poder aquisitivo para poder ir no salão para cuidar do cabelo. Então a gente fazia tudo em casa. E quando eu fiz 17 anos, resolvi fazer minha formatura
do terceiro colegial, e eu fui num salão que é da mãe de uma amiga minha, que estudava na mesma sala que eu, para poder ver se ela podia fazer o meu penteado no dia da formatura. Aí ela olhou o meu cabelo e falou, olha, eu consigo fazer um penteado no seu cabelo, você mostra o que você quer e eu consigo fazer. Só que eu preciso te falar que seu cabelo tá muito danificado e a gente precisa cuidar um pouquinho mais desse cabelo depois que passar essa formatura. E aí eu falei, não, tudo bem, depois que passar a formatura eu volto pra cuidar um pouco mais do meu cabelo, que realmente ele tava danificado, tava com um corte químico aqui atrás, tava com uns pedaços de cabelo desse tamanho, e aqui na frente já tava batendo no ombro. E ele não saía desse comprimento. E aí eu voltei lá no salão, depois da minha formatura, ela hidratou o meu cabelo, só que a gente começou a usar outra química. Até então eu usava Hair Life e um alisante da Niele. Eu passei a usar o alisante da Niele e ela falou assim, não, agora a gente vai passar um outro alisante no seu cabelo que depois de um bom tempo que eu usei o alisante, que eu descobri que era hidróxido de sódio, que é um alisante bem forte. E até então meu cabelo estava se dando muito bem com esse alisante. Apesar das feridas na minha cabeça, que sim, ele machucava minha cabeça, porque eu tenho couro cabeludo um pouco sensível, e o meu cabelo ele demora um pouco mais para alisar, então ela deixava mais tempo, consequentemente, acabava machucando meu couro cabeludo. Mas para mim tava ótimo, o que eu queria era um cabelo liso, e era isso que eu conseguia. Então, até então, tava perfeito para mim. Vai entender, coisa de louco, né? E aí eu comecei a intercalar também relaxamento com progressiva, que entrou nessa onda de progressiva, de chocolate, progressiva disso, progressiva daquilo. E eu resolvi fazer também para deixar o meu cabelo um pouco mais natural, um liso natural. Irônico isso, né? Deixar o cabelo crespo, liso natural. É bem irônico isso. Mas aí eu continuei fazendo muitas químicas no meu cabelo, relaxamento, progressiva, fazia em outros salões para ver se conseguia um resultado melhor, que até então, depois que eu fiz a progressiva, no salão onde eu fazia não tava com o resultado que eu esperava, ele estava meio espigado, eu não gostava daquele aspecto, e eu fui fazendo essa mistureira de químicas no meu cabelo. O meu cabelo, ele suporta bastante coisa, e eu consegui fazer com que ele crescesse. Ele chegou novamente até o meio das costas, que eu fiquei muito feliz, cabelo liso, com franja no meio das costas. Eu tava muito feliz com isso. Ele começou a quebrar novamente, porque eu comecei a misturar químicas que não eram compatíveis. E eu não sabia mais o que eu fazia no meu cabelo, já estava cansada de ficar fazendo escova todos os dias. E aí eu comecei a procurar coisas pra voltar o meu cabelo cacheado. Eu já tinha até comentado com a moça do salão que eu queria voltar com o meu cabelo cacheado, mas ela disse, pra você voltar com o seu cabelo cacheado, você precisa cortar. E cortar era algo que estava fora de cogitação pra mim. Cortar o cabelo, não, de maneira alguma, porque eu gosto de cabelo grande, eu vou ter um cabelo grande. E eu comecei a, né, passando química ainda no cabelo, mas comecei a pesquisar coisas sobre cabelo cacheado na internet. E no YouTube você acha de tudo. Eu já assistia bastante vídeos no YouTube de maquiagem e moda, mas nessas minhas peregrinações pelo YouTube, eu vi o vídeo da transição da Nega Cordeiro, que eu acredito que algumas de vocês já devam ter visto no YouTube, a transição dela. E foi a hora que me deu o estalo. Eu falei, nossa, o cabelo dela era ralinho, curto, menor que o meu. E ela conseguiu esse resultado, eu também consigo. E aí foi a hora que eu comecei a pensar em voltar com o meu cabelo cacheado.
e eu comentei com as minhas amigas do serviço e, por coincidência, uma delas já também estava nesse processo, pensando se ia voltar ou não com o cabelo cacheado, e ela já estava há algum tempo sem passar química no cabelo. E aí a gente começou a trocar link de vídeo, comentar coisas na fanpage do Facebook, das cacheadas e das crespas em transição. E a gente começou nessa luta aí, né, pra voltar o cabelo cacheado. Eu parei de passar química no meu cabelo em novembro, outubro de 2013 e em 2014 inteiro. E eu segurei essa minha transição na escova e na prancha, que foi a única maneira que eu encontrei de lidar com as duas texturas no meu cabelo. E eu escovava e pranchava o cabelo de 2 a 3 vezes na semana, que eram os dias que eu lavava e hidratava o meu cabelo. Quando foi em meados de 2014, precisamente em agosto de 2014, eu resolvi cortar o meu cabelo. Que foi a época que as blogueiras, que a Camila Coelho cortou o cabelo, que a Juliana Paes cortou o cabelo, para fazer doação para as crianças com câncer, para fazer as perucas. Eu falei, já que tá todo mundo nessa onda de cortar o cabelo, eu também vou cortar. Aí eu esperei um pouquinho, algumas semanas, trabalhei na minha cabeça a questão de ter o cabelo curto novamente, e quando foi em agosto eu passei a tesoura e cortei meu cabelo aqui no ombro novamente. E foi a melhor decisão que eu tive, que eu tomei, uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, porque eu me acostumei com o cabelo curto e foi o pontapé inicial. Continuei fazendo escova e prancha no meu cabelo, porque ele ainda tinha bastante ponta lisa, mas e eu comecei a manter ele mais preso, porque quando ele estava comprido, eu escovava e pranchava ele, e ele conseguia manter a escova durante a semana. Mas com o cabelo curto, como ele tá mais leve, eu fazia escova no meu cabelo. Quando eu chegava no meu serviço, meu cabelo tava desse tamanho. Assim, uma coisa horrorosa. Meio indefinido, assim, meio cacheado, meio liso. E aí eu mantinha ele mais preso do que solto pra poder conseguir aguentar essa transição aí, porque eu tava firme e forte no propósito de voltar o meu cabelo cacheado. E eu, quando foi passando o tempo, eu fui pesquisando mais coisas, e aí eu vi as meninas usando trancinha pra poder ajudar na transição. Eu falei, poxa, eu acho que eu vou colocar trancinha. E eu também já tinha combinado uma viagem com uma amiga minha nas minhas férias, que foi em janeiro de 2015. E aí eu já aproveitei uma coisa, que é uma coisa com a outra. Falei, poxa, não tenho o que fazer, vou viajar, vou fazer um mochilão pra praia. Não tenho como manter esse cabelo liso. Escovar o cabelo na praia, nem pensar. Então eu vou colocar as trancinhas e vamos ver no que vai dar. Quando foi em dezembro de 2014, eu fui colocar as trancinhas, sofri pra caramba, passei por alguns perrengues aí pra conseguir colocar as trancinhas, mas das minhas tranças eu vou falar num outro vídeo, que é uma história um pouquinho longa. E consegui colocar as tranças em dezembro, no mês de dezembro. E tirei as tranças só em janeiro, quando eu voltei das minhas férias. Quando eu voltei das minhas férias, as minhas tranças já estavam com bastante cabelo arrepiado, né? Porque fui pra praia, entrei no mar, piscina, cachoeira, e acabou que ficou uma coisa horrorosa, né? Aquelas trancinhas estavam lindas, ficou um negócio meio estranho. E quando eu voltei, passou uns dias, eu já tirei as trancinhas, fiz uma umectação, tirei as tranças no dia 30 de dezembro,
fiz uma umectação noturna e no outro dia eu lavei e hidratar o meu cabelo. Mas o intuito, depois que eu tirei as trancinhas, era ficar umas semanas sem as tranças, para o meu cabelo poder respirar, e depois colocar de novo para esperar meu cabelo crescer mais, para ir então fazer o Big Shop e tirar a química de vez do cabelo. Só que quando eu fui fazer a hidratação no dia 31 no meu cabelo, para ele, né, que ele tava bem seco, né, e eu comecei a fazer a hidratação, falei para minha irmã, olha, eu vou hidratar e vou tirar o restante da parte lisa da parte daqui de baixo, das mechas aqui de baixo, que já estavam bem grandes, e o restante eu vou deixar do jeito que tá. Aí eu fui enluvando o cabelo e tal, cortei um pouquinho, cortei um pouco, aqui de um lado, de outro. Eu parei, fiquei olhando pro espelho e falei, quer saber de uma coisa? Chega, eu vou cortar esse cabelo hoje. Fiz a hidratação e tirei todas as pontas lisas do meu cabelo. E foi a melhor coisa que eu podia ter feito. A minha irmã ficou com uma cara meio espantada, será que ela vai cortar? E eu cortei, e na hora que eu tava cortando eu ria de tanta alegria, eu tava com a melhor sensação que eu já tive nos últimos tempos foi a do meu Big Shop, porque é uma sensação de liberdade. De, nossa, acabou o sofrimento. Mas depois que eu cortei, óbvio que eu estranhei, porque toda coisa nova acaba gerando estranhamento. Eu estranhei o cabelo todo solto. E como meu cabelo ele não tá tão curto assim, é só o fator encolhimento que ele parece menor, eu falei, olha, eu não tô gostando muito dele todo solto, não consegui prender ele só de um lado. Falei, eu vou adotar o Afro Puff. E foi o penteado que salvou, assim, que me salvou. E agora eu só ando assim, com o cabelo com Afro Puff. Muito feliz, muito satisfeita com o meu Big Shop. Então eu espero que o meu vídeo sirva de incentivo para as meninas que estão aí passando pela transição. É uma fase difícil, é uma fase complicada, mas eu vou falar para vocês que mesmo com o cabelo curto, vale a pena o sofrimento. Eu só queria deixar um outro recadinho para vocês, antes de encerrar o vídeo, é que, gente, olha, a transição, o assumir o cabelo crespo é algo muito pessoal. Então, assim, eu aconselho vocês a não tentar persuadir as pessoas, insistir para aquelas meninas que ainda gostam de ter o cabelo liso, de manter o cabelo lá alisado na progressiva, no hidróxido de sódio, na guanidina, não tentem incentivar elas a voltar ao cabelo cacheado, porque isso é uma decisão muito pessoal. Então, cabe somente a elas a ter essa decisão. Então, se elas quiserem, aí vocês dão o apoio todo que elas precisarem. Mas, se não, não fica tentando insistir isso, porque isso é uma coisa muito pessoal. Porque a gente tem que ser feliz do jeito que a gente quer. Então, se a gente quer o cabelo liso e aquele cabelo nos faz feliz, ok, beleza, vamos curtir a vida e ser feliz com o cabelo liso. Se é o cabelo cacheado que a gente quer, vamos passar pela transição, vamos sofrer sim, e depois vai ser só alegria. Então é isso que eu queria falar pra vocês. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Beijo. Tchau!